Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Esta pergunta, que é pergunta feita por aquele doutor da lei, por aquele teólogo a Jesus, expressa a pergunta que todos nós fazemos, que todo ser humano faz: qual é o verdadeiro sentido da vida? O que é que eu tenho que fazer para ser feliz? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Para onde vou? Essa é a pergunta de todos nós. E Jesus estava ali conversando com um teólogo e respondeu perguntando. Nosso Senhor usava muito esse método. Bom, é um teólogo, um doutor da lei. O que é que está escrito? E ele então, que conhecia muito a lei, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste bem, faz isto e viverás. Quer viver, quer ter a vida eterna, já presente hoje, é preciso amar. Esta é a lei que Cristo vem trazer, a lei do amor. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo. Mas aquele homem não ficou contente com a resposta e quis continuar increpando Jesus, perguntando, instigando: e quem é o meu próximo? Esta pergunta para nós hoje poderia ser uma pergunta fútil. Por que perguntar quem é o próximo? Só que para o judeu, o próximo era outro judeu. Eles achavam que o próximo era quem era do povo eleito. Os estrangeiros, só se morassem lá, se vivessem lá, poderiam ser considerados próximos. Mas outros desconhecidos, pessoas de outra raça, de outra religião, eles não consideravam próximo. Por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde contando uma parábola. Um homem desce de Jerusalém a Jericó. Jerusalém fica no alto das montanhas. Jericó, que não é muito longe, fica abaixo do nível do mar. Portanto, o caminho de Jerusalém para Jericó hoje ainda é um caminho escarpado, difícil. Embora tenha asfalto, tudo, mas é difícil. Naquela época era muito pior. Era um caminho cheio de montanhas, muitas escarpas, muitos abismos, caminhos estreitos. Era chamado o caminho do sangue por causa das montanhas de manganês, e havia sangue como se fosse cor vermelha, e sangue também por causa dos grandes perigos. E ali desce aquele homem e é atacado por ladrões assaltantes que roubam tudo, espancam e deixam-no semi-morto. Santo Agostinho disse que aquele homem ali, caído, é a humanidade ferida pelo pecado, e que homem nenhum foi capaz de resgatar, e Cristo é o samaritano que vai se inclinar para salvar a humanidade. O fato é que aquele homem estava caído, e passa por aquele mesmo caminho um sacerdote da antiga lei, um homem religioso, acostumado com a lei, com o culto, com o templo. Passa, olha e vai direto, e passa direto. Não queria se contaminar com o sangue. Tocar no morto tornava a pessoa impura, e ele impuro não poderia mais entrar no templo, ficaria impuro para o culto. De modo que a pureza legal foi maior que a compaixão. A pureza legal ou formal foi mais importante do que acudir alguém que estava ali morrendo. Foi maior do que a caridade. Passa um levita, que também trabalhava no templo, eram aqueles encarregados das coisas do templo, servir no templo. E ele também faz a mesma coisa. Nenhum dos dois foi capaz de se abaixar para socorrer aquele homem que estava ferido. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós caímos também nas formalidades.
vou à missa, me confesso, comungo, assisto às pregações, estudo, mas a minha religião é uma religião de casca, só de formalidades. Isso, e não mexe comigo, não me transforma interiormente, não me faz melhor, sobretudo com o próximo que sofre. Muitas vezes pareço que sou um católico de primeira classe, de primeira categoria, porque eu pratico a religião. Não sou como os demais. Mas na hora de se compadecer, na hora da caridade, eu me calo. Hoje nós enfrentamos na igreja um fenômeno muito interessante. Surgem muitos grupos tanto da linha tradicional como da linha mais progressista, novas comunidades, comunidades de vida, comunidades de aliança, e diversos grupos surgem por toda parte. Pode ser uma moção do Espírito Santo, uma grande transformação da igreja. A história vai nos dizer, mas o fato é que existem grupos que se fecham em si mesmos e que se colocam como se fossem os perfeitos, os puros. Sua doutrina, eles têm a pureza da doutrina, têm a pureza da moral, têm a pureza da liturgia, são os bons, os perfeitos, os puros. E quem quiser se salvar, tem que entrar no nosso grupo. Muitas vezes grupos dentro da igreja que trabalham, que cuidam exatamente de trazerem pessoas para o grupo, como se o grupo fosse a igreja. Uma espécie de gnose ou de gnosticismo. Nós conhecemos as coisas, nós estamos por dentro de tudo, nós somos conhecedores, temos o conhecimento da realidade da igreja, dos problemas da igreja, da doutrina correta. Nós somos os católicos que sabem tudo, que têm a pureza de tudo. E quando olham para os outros, são católicos de segunda classe, de segunda categoria. Isso forma verdadeira seita dentro da igreja. Muitas vezes até se dizem católicos, mas trabalham paralelamente à igreja. É um risco muito grande que nós temos, e temos que ter cuidado, porque as pessoas ali dentro ficam fechadas, não se abrem, porque nós somos os perfeitos. E hoje, com as redes sociais, isso se espalha muito. Temos que cuidar, porque há uma grande preocupação com as formalidades, uma grande preocupação com o grupo. Depois, os líderes muitas vezes exercem verdadeiro abuso de consciência. As pessoas às vezes têm que fazer até direção espiritual com o líder. E não admite que ninguém saia dali para buscar outros. Faz um verdadeiro abuso da consciência, e a pessoa fica ali dominada, de tal forma que tem medo de sair, porque se sair do grupo vai para o inferno. Infelizmente, isso da igreja. Então temos que ter muito cuidado, porque há uma preocupação muito grande com as formalidades e não há caridade. Não há o cuidado com a verdadeira salvação que está na caridade. Nós somos os melhores, os outros não prestam. A igreja tem gente santa e pecadora. Não é o meu jeito de ser, é o que a igreja quer. Então, nosso critério de ação é o critério da igreja. Eu quero ser católico, não sou católico de grupos. Embora posso pertencer a grupos na igreja, mas todos guiados pela igreja. Não grupos fechados, como se nós fôssemos a igreja. Isso é seita dentro da igreja. Tanto do lado tradicionalista, tem muitos grupos assim, e do lado dito pós-conciliares, como eu gosto de falar, também tem muitos grupos assim. E isso não está certo. Então, o sacerdote e o levita eram como desse grupo.
não posso me contaminar, porque eu tenho tanta preocupação com essa pureza exterior, e eu me esqueço de que tem alguém ali morrendo precisando de mim. Essa minha pureza exterior tem mais valor do que uma vida, do que alguém que precisa de mim. Ora, eu tenho que ter caridade. A caridade é o vínculo da perfeição. Eu tenho que amar. E o amor exige atitudes, como a do samaritano. Se eu nego ajuda ao outro, eu estou negando ao próprio Deus agir na vida daquela pessoa, porque eu tenho obrigação de agir. E se eu vejo alguém precisando de mim, eu tenho que atender, tenho que ajudar. Isso é ser católico. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu falto a caridade com o meu próximo. Às vezes a gente vê tanta falta de caridade entre as pessoas que não sabem perdoar, por exemplo, não sabem relevar o outro quando cai. Olhemos o exemplo do samaritano. O samaritano era desprezado pelos judeus, porque o samaritano era da região, que o nome já diz, da Samaria, que é a região central da Palestina, ao alto a Galileia, no centro a Samaria, embaixo a Judéia. A Samaria era uma região habitada por um povo que não era o chamado judeu puro, ou seja, não era só da raça judaica, era misturado, porque quando houve o cativeiro dos judeus, o rei que levou os judeus como cativos trouxe para aquela região, trouxe pagãos, pessoas vindas do paganismo, e ficaram ali. Como naquela época, quando a pessoa chegava, migrava para uma região, adotava a religião daquele povo, os pagãos que vieram adotaram a religião dos judeus. Quando os judeus voltaram do cativeiro, encontraram ali os samaritanos que já tinham se casado com os judeus que estavam ali, de modo que a raça já tinha se misturado. E os judeus que voltaram não deixaram os samaritanos irem ao templo de Jerusalém. E eles então não puderam ajudar na construção do templo, fizeram um templo próprio ali, Monte Garizim. Quem ler o diálogo de Jesus com aquela samaritana vai entender quando ela pergunta onde é que se deve adorar, se no Monte Garizim ou no Monte Sião, onde tem o templo de Jerusalém. E Jesus disse, nem nenhum dos dois, porque vão adorar em espírito e em verdade. A partir de agora vai ser assim. Mas quando falava o termo samaritano, os judeus pulavam, porque era como se estivesse ofendendo, era um demônio usar essa palavra. E Jesus, de propósito, vocês falam tanto que tem que cumprir a lei, então de propósito Jesus coloca, fazendo a caridade, exatamente um samaritano. Os judeus devem ter feito uma cara daquelas, né? Puxa, logo ele, não podia ter dito outro. Então o samaritano descendo, notem que ele vinha no seu conforto, quanto era possível. Ele e parar ali não era fácil, é cavalo. Ele desce. Nós muitas vezes temos que deixar a nossa zona de conforto para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo existe também nosso sacrifício. Não vou fazer com o próximo, fazer aquilo que me sobra, se eu tiver tempo. É o meu sacrifício. A nossa vida de amor deve ser também um amor que se sacrifica. Esse amor ao próximo exige um amor que se chama oblativo. Um amor que serve. Um amor que vai ao encontro do outro e que passa por sacrifícios, por dificuldades. Esse é o preço do amor. Muitas vezes incompreendido, mas é o preço do amor. E ele então sai, desce e vai ao encontro do homem. Vê, ele se compadece e ele age. Dá um pouco d'água, por favor. Essa é a ação de quem ama. Vê a necessidade do outro, se compadece, ou seja, ele sofre com o outro,
se coloca no lugar do outro e ele age. Nós vivemos uma sociedade hoje tão egoísta que ninguém se coloca no lugar do outro. Um exemplo simples: você está de carro e quer entrar numa via, ninguém te dá a vez. É difícil, porque ninguém se coloca no seu lugar. Se eu estivesse ali, eu ia precisar também. Ninguém se coloca. Vejo alguém precisando de mim para fazer alguma coisa, um favor, eu não me coloco no lugar do outro. Acho que eu nunca vou precisar também. Só que quando eu estou precisando, fico gemendo e chorando: ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje é individualista. Cada um só pensa em si, cada um só faz o seu próprio mundo e fica ali em torno do seu próprio mundo. Eu e eu. Se der tempo, faço para o outro. E quando faço para o outro, não é por amor, não. É apenas para, como que, anestesiar a sua consciência. Mas por isso, para se sentir bem. Continua egoísta do mesmo jeito. Então, eu preciso se compadecer. Eu vou me colocar no lugar do outro. Eu, naquela situação, eu pediria ajuda. Eu precisaria também. Hoje, estou aqui nessa posição. Amanhã eu posso estar lá. E quem é que não precisa de ninguém? Todos nós precisamos. E há certas coisas que dinheiro nem mundo compra. Dinheiro algum paga. Certas situações em que eu preciso que o outro se doe, que o outro se entregue. A verdade é essa. E aquele samaritano se compadeceu. Mas não basta eu ver e me compadecer, é preciso que eu vá agir. E o samaritano, quem está contando isso é São Lucas, que era médico, ele já carregava lá a sua farmacinha lá, né? Vinho e azeite, que eram os remédios, né? Daquela época para essas situações. O vinho, ele vai desinfetar, e o azeite vai ser o bálsamo para curar. Une as feridas, põe nos ombros, porque o amor dá trabalho, eu tenho que carregar peso, e coloca na sua montaria e leva à estalagem. E havia estalagens realmente no caminho, ainda há algumas hoje, muito simples, pequenas coberturas, onde as pessoas de passagem ficavam ali para descansar, para comer, descansar, conversar e dormir ali mesmo. E havia uma pessoa que tomava conta. Foi exatamente isso que ele fez. Chegou lá, ele cuidou, depois tinha que ir embora, chegou lá e deu 2 denários. Um denário era um salário próprio de um dia, portanto ele deu 2 dias de salário para o estalajadeiro lá. Não era muita coisa, né? Mas ele não era uma pessoa rica, que, né, eu não posso dar mais, quando eu voltar eu pago. Era uma pessoa pobre, simples. E cuidou, e depois entregou para que cuidassem, e eu pago na volta. Então ele agiu. O amor exige isto: ver, compadecer-se e agir. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? E é claro que eu digo aqui não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, espiritual. Quantas vezes uma pessoa está precisando de um alento, de uma palavra, de um conforto, pessoa enferma, às vezes quer só uma palavra, quer só a presença, não precisa mais nada, já está cuidada, está medicado, mas está ali num estado de vulnerabilidade, de tristeza, angustiado, precisa de um alento. Quantas vezes nós só queremos ouvir alguém, de modo que é importante eu ter esse cuidado de ir ali ao lado de quem precisa, e agir, fazer alguma coisa, cuidar. Me lembro que no tempo do seminário, nós passamos uma época lá muito difícil. Financeiramente era terrível, a gente não tinha quase o que comer. E era meio apertado lá, aquela meninada toda, e era difícil. De vez em quando eu me carregava lá do café da manhã, tinha que fazer lá umas coisas, né? E quando eu não estava na capela, os seminaristas olharam, e
Me chamavam de Frei. Frei Edilson não está aí hoje. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, terrível. Eu tinha que inventar, fazia um angu doce daquele jeito lá e pessoal, eles não gostavam. Eu não gostava, mas achava delicioso, porque não tinha outra coisa. Mas tinha uma senhora que, vendo aquela situação, ela saía de porta em porta, fez lá uma listinha no papel, ia de porta em porta, num bairro não muito longe, e batia de porta em porta e falava: eu tenho seminário, está com essa dificuldade, etc. E as pessoas, algumas davam lá um feijão, um arroz, uma lata de óleo, um fubá. Outras batiam a porta: os padres são muito ricos, têm muito dinheiro, vai para lá, eu não sou católica. E ela continuava indo. E, com a sua simplicidade, né, juntava lá as bolsinhas, depois chegava no seminário e dava. Que festa que era, que bonito, né? Mas quanto essa mulher sofreu, gastando suas solas de sapato ou de sandália, ia de casa em casa, subindo o morro, descendo o morro, batendo nas portas, pedindo ajuda, né, para ajudar os seminaristas. Eu agradeço a ela, está no céu com certeza, porque eu estou aqui, porque eu fui desse seminário também naquela época. Olha aqui o amor impulsiona. O amor nos leva a não olhar se estão falando mal, se estão brigando. Se batem uma porta na minha frente, eu vou para outra, e se me xingam, eu nem escuto, porque o amor sempre fala mais alto. Essa é a atitude que Cristo espera de nós. Não a atitude de um amor de poesia, que é muito lindo, né? Não esse amor, mas um amor que leva a uma doação, que leva ao perdão, que leva a renúncias, que leva a sacrifícios, que leva a acolher, a acompanhar, a caminhar com a pessoa. Olha o exemplo de Maria. Quando soube que Isabel, sua parenta, estava grávida, já na velhice, por um milagre de Deus, Maria sai lá da Galileia e desce, vai lá das montanhas, lá da Judéia, 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. Não era de carro, no lombo de um jumento, às vezes a pé, naquelas estradinhas, aqueles caminhos difíceis, mas vai lá para ajudar Isabel, porque o amor impulsiona. E São Lucas diz: ela foi correndo, festinante, foi rápido, porque o amor nos impulsiona. Nós precisamos amar mais, precisamos ser menos egoístas, precisamos pensar mais em Deus e, por causa de Deus, pensar no próximo, pensar naquelas pessoas que precisam de nós. Repito, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, afetivo também, intelectual também. Não temos um cristianismo de casca, mas que vá às vias de fato. Foi assim que o cristianismo transformou o mundo. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é o ícone da caridade ativa, que se coloca a serviço do que precisa sem medir distâncias. Pedimos a Nossa Senhora que nos ensine a amar a Deus e amar ao próximo em cada pessoa, e que sejamos outros Cristos, outros samaritanos, nesse mundo que precisa tanto de samaritanos, sejamos outros samaritanos diante de todos aqueles que se aproximarem de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.